Tenta imaginar uma sala espelhada onde a única pessoa presente é você. Cada reflexo mostra uma versão diferente de quem você é. Alguns espelhos mostram suas qualidades, aquelas partes que você exibe com orgulho. Mas existem outros, nos cantos escuros, que refletem exatamente o que você mais odeia em si mesmo. O estranho é que muita gente passa a vida inteira evitando olhar para esses cantos, como se ignorar aquelas reflexões fosse fazê-las desaparecer. A verdade, esses reflexos que você evita são exatamente a chave para sua evolução. Não parece meio contraditório que a gente passe tanto tempo tentando fugir das nossas próprias sombras, como se existisse algum lugar no mundo onde a gente conseguisse se esconder de si mesmo? Você já tentou melhorar alguma coisa na sua vida? Um relacionamento, uma habilidade, um comportamento e percebeu que fica dando voltas no mesmo problema, como se estivesse preso num looping eterno? Ou já teve aquela sensação de que quanto mais você tenta se amar do jeito que é, mais forte fica aquela voz irritante no fundo da sua cabeça te lembrando de todos os seus defeitos? Se você já viveu algo assim, não tá sozinho. Existe uma razão para essa autoaceitação que todo mundo prega não funcionar do jeito que promete. E não, o problema não é você. É que talvez a gente tenha entendido tudo errado sobre o que significa realmente ser você mesmo. Seja você mesmo é provavelmente o conselho mais repetido e menos compreendido da história. Desde pequeno a gente ouve essa frase como se fosse mágica, como se no momento em que decidimos ser nós mesmos, tudo se encaixasse perfeitamente. Mas vamos ser sinceros, quem nunca sentiu um desconforto enorme ao tentar seguir esse conselho? De acordo com o psicólogo Carl Jung, o processo de autoconhecimento é doloroso porque exige que a gente encare a nossa sombra interior. Todas aquelas partes de nós que preferimos esconder até de nós mesmos. Jung chamava isso de integração da sombra e acreditava que esse era o verdadeiro trabalho de uma vida inteira. O que você reprime te controla. Essa frase resume bem o problema. Quando a gente se recusa a olhar para as nossas falhas, os nossos medos ou nossos comportamentos problemáticos, a gente não os elimina, a gente só perde o controle sobre como eles nos afetam. Pensa comigo, você conhece alguém que sempre diz, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar? Essa pessoa realmente se aceita ou só está usando essa frase como um escudo para não ter que fazer o trabalho difícil de crescer? A verdadeira aceitação não é sobre se conformar com quem você é hoje, é sobre reconhecer esse ponto de partida sem julgamento para então decidir conscientemente quem você quer se tornar. Agora eu quero te convidar a fazer um exercício junto comigo. Se você nunca se olhou no espelho sem os filtros mentais que a gente costuma usar, essa vai ser a sua chance. Eu não estou falando do espelho do banheiro, eu estou falando de um olhar honesto para dentro. Você já reparou como é fácil identificar padrões problemáticos nos outros, mas tão difícil ver os seus próprios? Ah, fulano sempre sabota os relacionamentos dele, você pensa. Mas não percebe que faz exatamente a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Esse é o poder do espelho sem filtro. Ele mostra não só o que você faz, mas o porquê por trás das suas ações. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos pensar num cara chamado Pedro. Pedro sempre foi considerado um cara sociável e extrovertido pelos colegas. Ele está presente em todos os eventos, conta as melhores histórias e parece conhecer todo mundo. Mas quando Pedro chega em casa, ele sente um vazio inexplicável. No momento raro de autorreflexão, ele percebe algo que nunca tinha admitido. Ele não se conecta realmente com ninguém. As suas amizades são superficiais porque ele tem medo profundo de rejeição. Então, ele mantém tudo na superfície. É divertido, mas nunca vulnerável. Essa descoberta foi dolorosa para o Pedro porque, ao ver que por trás da sua personalidade extrovertida existia, na verdade, um medo profundo, não é fácil. Mas essa percepção abriu a porta para algo novo, a possibilidade de construir conexões genuínas pela primeira vez. E aqui está o ponto crucial. Pedro não poderia mudar algo que não reconhecia. A dor do autoconhecimento foi o primeiro passo necessário para a sua transformação. Existe uma linha muito tênue entre aceitar quem você é e se conformar com suas limitações. E muita gente confunde as duas coisas. Aceitar não significa dizer sou assim e pronto. Aceitar significa dizer estou aqui agora e reconheço isso sem me julgar. É um ponto de partida e não um destino final. Pensa comigo em alguém que quer aprender a tocar violão. No primeiro dia, essa pessoa mal consegue fazer um acorde soar bem. Se ela se julgar por isso, vai desistir antes mesmo de começar. Mas se ela aceitar que esse é o ponto de partida, que é normal ser ruim no começo, ela tem a chance de melhorar. O mesmo vale para aspectos da nossa personalidade.
Talvez você procrastine porque tem medo de falhar. Talvez você evite relacionamentos porque tem medo de abandono. Talvez você seja crítico com os outros porque é ainda mais crítico consigo mesmo. Reconhecer esses padrões não é para se julgar, mas para entender é o que abre caminho para a mudança real. Como diz a pesquisadora Brené Brown, que é uma pesquisadora sobre vulnerabilidade, você não consegue mudar o que não consegue nomear. Se a autoaceitação não é o destino final, o que vem depois? Aqui entra o ciclo da evolução autêntica, que consiste basicamente em 3 etapas que se repetem continuamente. 1. Autoconfrontação sem julgamento. Olhar para si mesmo com honestidade radical, mas sem condenação. 2. Ação intencional. Escolher ações específicas que te movem na direção dos seus valores e de quem você quer ser. 3. Crescimento incremental. Reconhecer as pequenas evoluções entendendo que não existe uma linha de chegada. E depois você recomeça, porque sempre haverá uma nova camada de autoconhecimento esperando por você. Pensa comigo em como funciona o treinamento físico. Quando você começa a treinar, primeiro você avalia a sua condição atual sem julgamento, apenas coletando informações sobre como você está. Depois, você estabelece um plano de treino e executa consistentemente. Com o tempo, você nota melhorias e ajusta o seu treino para continuar progredindo. Não existe um ponto onde você diz, pronto, agora eu sou fisicamente perfeito para sempre. É um processo contínuo. O mesmo acontece com o nosso desenvolvimento pessoal. Não existe uma linha de chegada onde você se ama completamente e nunca mais tem inseguranças ou desafios. A vida é mudança constante e você também. O que acontece quando a gente se recusa a olhar para esses aspectos desconfortáveis de nós mesmos? As consequências, elas podem ser devastadoras, tanto individualmente quanto em nossas relações. Pensa comigo, alguém que nunca admite seus erros, essa pessoa não só perde oportunidades de crescimento pessoal, mas também destrói a confiança em seus relacionamentos. Ou alguém que não consegue reconhecer sua própria insegurança, então projeta ela nos outros através de críticas constantes. Agora deixa eu te contar um exemplo para você entender melhor. Vamos pensar em uma mulher. O nome dela é Jéssica. A Jéssica, ela nunca conseguiu manter um relacionamento por mais de alguns meses. A Jéssica sempre encontrava defeitos nos parceiros e terminava antes que algo sério se desenvolvesse. Após anos repetindo esse padrão, ela finalmente decidiu olhar para si mesma com honestidade. A verdade que ela descobriu foi dolorosa. Ela terminava os relacionamentos não porque os parceiros eram inadequados, mas porque tinha medo de ser vulnerável e, eventualmente, ser magoada. O seu mecanismo de defesa era atacar primeiro. Esse reconhecimento doeu no primeiro instante. Jéssica chorou por dias ao perceber quanto tempo e quantas conexões potencialmente havia jogado fora, mas essa dor trouxe algo precioso, a chance de fazer diferente no próximo relacionamento. Sem essa confrontação honesta, Jéssica provavelmente continuaria repetindo o mesmo padrão para sempre, convencida de que só não encontrou a pessoa certa ainda. A dor da verdade abriu a porta para a possibilidade de cura. Como você pode praticar esse olhar honesto para si mesmo sem cair na armadilha da autocrítica destrutiva? Então, eu conheço algumas ferramentas práticas para isso, que seriam as seguintes. 1. Meditação reflexiva. Reserve 10 minutos por dia para sentar em silêncio e observar os seus pensamentos e emoções sem julgamento. Não tenta mudar nada, apenas observa. 2. Journaling direcionado. Escreva sobre situações difíceis perguntando: o que isso revela sobre mim? Que padrão estou vendo aqui? 3. Feedback de círculo íntimo. Peça a pessoas de confiança que te deem feedback honesto, mas construtivo. A chave é ouvir sem se defender. 4. Mapeamento de gatilhos. Anote situações que despertam reações emocionais intensas em você. Esses são pontos de entrada para o autoconhecimento profundo. 5. Porquês em cascata. Quando identificar um comportamento seu que gostaria de mudar, pergunte por que 5 vezes seguidas, aprofundando cada resposta. Agora, um outro exemplo para você visualizar como isso funciona na prática, porque isso é realmente um pouquinho mais complicado. Vamos pensar em um homem chamado Marcos. Marcos sempre se irritava quando alguém questionava suas ideias no trabalho. E usando a técnica dos porquês em cascata, que consiste basicamente em fazer uma pergunta com um porquê seguido de uma resposta, e com isso Marcos descobriu o seguinte. Primeira pergunta. Por que me irrito quando questionam minhas ideias? Primeira resposta. Porque sinto que estão me desrespeitando. Segunda pergunta. Por que sinto que é desrespeito? Segunda resposta.
Por que interpreto que estão duvidando da minha capacidade? Terceira pergunta: por que isso me incomoda tanto? Terceira resposta: porque no fundo temo não ser bom o suficiente. Quarta pergunta: por que temo não ser bom o suficiente? Quarta resposta: porque cresci ouvindo que nunca alcançaria nada importante. Quinta pergunta: por que ainda carrego essa crença? Quinta resposta: porque nunca parei para questionar se ela é realmente verdadeira. Essa exploração com os porquês em cascata permitiu que Marcos visse que a sua irritação tinha raízes muito mais profundas do que as interações do trabalho em si. Com esse conhecimento, ele pode finalmente começar a trabalhar na raiz do problema e não apenas no sintoma. E aqui existe um paradoxo interessante. Quanto mais você aceita todas as partes de si mesmo, até aquelas que você menos gosta, mais livre fica para transformá-las. Isso acontece porque o julgamento cria resistência. Quando você se julga por ter um determinado medo ou falha, você cria uma relação de luta com essa parte de si mesmo. E aquilo com que você luta persiste. Por outro lado, quando você observa uma característica sua com curiosidade e com paixão, você se abre para entendê-la e, se quiser, transformá-la. É como aquela famosa frase: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Vamos pegar um exemplo comum que todo mundo enfrenta, que é a danada da procrastinação. Se você constantemente se julga como preguiçoso ou uma pessoa sem disciplina, essa autocrítica geralmente só aumenta a procrastinação, criando um ciclo de culpa e evitação. Mas se você observar esse comportamento com curiosidade, algo como: interessante como sempre deixo esse tipo de tarefa para depois, o que será que está por trás disso? Então, com esse questionamento, você abre espaço para descobertas importantes. Talvez você procrastine porque tem medo de não fazer bem o suficiente, ou talvez a tarefa não esteja alinhada com os seus valores reais. Ou ainda, talvez você esteja mentalmente esgotado em outras áreas da vida, e entender a raiz desse problema te dá poder para criar uma solução efetiva em vez de apenas se forçar com base na culpa. Um dos maiores erros que cometemos é imaginar que existe um ponto final no desenvolvimento pessoal, um momento em que teremos chegado lá e todos os nossos problemas estarão resolvidos. Essa mentalidade é prejudicial porque cria frustração. A verdade é que não existe uma linha de chegada. Crescimento pessoal é uma linha ascendente, não uma linha reta. Você revisita temas e desafios similares ao longo da vida, mas cada vez de um nível de consciência mais elevado. Pensa comigo num jogador que quer se tornar profissional. Ele não diz: vou treinar por 6 meses e depois serei perfeito. Ele entende que sempre haverá algo a melhorar, uma nova meta a alcançar ou uma habilidade a refinar. É exatamente essa mentalidade que permite que ele continue evoluindo. Na sua jornada de autoconhecimento e crescimento, adotar essa perspectiva de não existe linha de chegada remove muita pressão desnecessária. Você não precisa chegar lá, você só precisa estar comprometido com o processo contínuo de evolução. Como diz a autora Glennon Doyle, podemos fazer coisas difíceis, mas não podemos fazer coisas impossíveis, e ficar pronto antes de começar é impossível. Mas agora, se você ficou inspirado a começar essa jornada de autoconfrontação e crescimento, eu vou te mostrar 7 passos práticos para você começar. 1. Estabeleça um check-in diário consigo mesmo. Dedique 5 minutos todo dia para perguntar: como estou me sentindo? O que estou evitando olhar? 2. Documente os seus padrões. Mantenha um pequeno registro de situações recorrentes que te incomodam ou desafiam, procurando encontrar o denominador comum dessas situações. 3. Transforme julgamentos em curiosidade. Quando se pegar pensando algo como: eu sou tão seguido de uma crítica negativa, por exemplo, eu sou tão preguiçoso, reformule esse pensamento para: estou notando que faço isso seguido de um comportamento específico. Por que faço isso? Então, para ficar mais fácil de entender essa parte, eu estou notando que estou procrastinando. Por que eu estou fazendo isso? Então, você responde o porquê e resolve sem julgamento. 4. Celebre a consciência, não só a mudança. Cada vez que você identificar um padrão em si mesmo, considere isso uma vitória, mesmo que ainda não tenha mudado. 5. Encontre um espelho honesto. Pode ser um amigo de confiança, um terapeuta ou um mentor que te ajude a ver pontos cegos com sabedoria. 6. Pratique micromudanças. Em vez de tentar transformar tudo de uma vez, escolha um pequeno comportamento para trabalhar por vez. 7. Revise e ajuste regularmente.
A cada mês, faça uma reflexão sobre o que aprendeu sobre si mesmo e como quer direcionar o seu crescimento para o próximo período. Lembra que esse não é um processo linear. Você terá dias de grande clareza seguidos por dias de confusão. Momentos de progresso incrível seguido por recaídas em velhos padrões. Isso é normal e parte da jornada. Depois de todo esse processo de olhar para si mesmo com honestidade, aceitar o que encontra e trabalhar no que quer mudar, qual é a recompensa disso? A liberdade. A liberdade de não ser mais controlado por padrões inconscientes, liberdade de fazer escolhas que realmente refletem quem você é e quem quer se tornar, liberdade nas relações porque você não está mais operando a partir do medo ou de necessidades não reconhecidas, e mais, a paz de saber que você está comprometido com a sua evolução, sem a pressão de ser perfeito. A alegria de construir uma vida que reflete os seus valores reais e não expectativas externas ou medos internos não examinados. Deixa eu compartilhar com você um último exemplo para você entender o poder dessa transformação. Vamos pensar numa mulher chamada Ana. Ana passou anos tentando ser a filha perfeita, a aluna perfeita, a profissional perfeita, sempre correndo atrás de validação externa. Quando ela finalmente fez o trabalho de olhar honestamente para esse padrão, ela percebeu que vivia com medo constante de decepcionar os outros. Reconhecer isso foi doloroso, mas também libertador. Ao longo do tempo, ela foi aprendendo a identificar o que realmente queria versus o que fazia para agradar. Começou a estabelecer limites, passou a valorizar o próprio feedback tanto quanto o dos outros. O processo, ele continua até hoje. Ela ainda tem dias difíceis, mas a sensação de liberdade e a autenticidade que conquistou vale cada momento do desconforto. Se o espelho que você tem evitado mostra alguém com medo, com raiva, com inseguranças ou qualquer outra característica que você preferiria não ver, te convido a encará-lo hoje. Não com julgamento, mas com a curiosidade de quem deseja realmente se conhecer. Porque essa é a ironia final. As partes de você que mais teme olhar são exatamente as que guardam o maior potencial para a sua evolução. O escritor Richard Rohr tem uma frase que resume bem isso. Se não transformamos a nossa dor, nós a transmitiremos. Ao fazer esse trabalho de olhar honestamente para si mesmo e escolher o crescimento, você não apenas transforma a sua própria vida, você quebra ciclos negativos que poderiam ter continuado por gerações. E como tudo o que falamos hoje, esse não é um convite único, é um convite diário. Então amanhã e depois, se pergunte novamente, o que eu estou evitando ver? O que posso aprender sobre mim mesmo hoje? Que pequeno passo posso dar na direção de quem quero me tornar? Porque a jornada de evolução autêntica não tem linha de chegada. E é exatamente isso que a torna tão bela.